usa o teu filho com unção, com graça, com autoridade e revelação. Assim eu te oro e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus lhe bendiga. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deixa eu aproveitar que você está de pé. Já pega a sua Bíblia e abra no texto que nos é proposto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 4. Quero ler contigo o verso de número 7 a 10. Enquanto você abre, eu quero deixar registrado minha gratidão a Deus por estar aqui. Louvar a Deus pela vida do nosso bispo Wilson, do nosso pastor Abel. Deus abençoe. Perdoe o semblante de cansado, que certamente eu estou. Ministrei agora pela manhã, quer dizer, agora não, hoje pela manhã. Saí de lá já para palestrar para obreiros e vim direto para cá porque havia palavrado com o nosso pastor. Vou tentar ainda pegar uma reunião de pastores de última hora que apareceu, coisa de pastor, né? E tentar pegar, mas eu quero ser bem sucinto naquilo que Deus colocou ao meu coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso de número 7 a 10, que é a temática que nos é proposta para hoje. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pode tomar seu assento. Em nome de Jesus, você poderia desocupar as suas mãos e aplaudir ao Senhor pela palavra dele? Você pode colocar mais força nessa palma. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios talvez seja a carta mais pastoral e emocional de Paulo. Por que eu digo para você? Porque aqui não está falando de um homem triunfalista tentando parecer forte. Não, aqui quem está falando é um pastor machucado. Aqui quem está falando é um pastor ferido. Aqui quem escreve isso é um líder que está cansado. E eu digo isso para você, que aqui é um homem que está numa fase que ele está sendo atacado tanto por dentro quanto por fora. Nesse texto aqui, Paulo estava sendo questionado por falsos mestres que naquele período valorizavam mais a aparência, valorizavam mais a questão da eloquência, status, poder externo, era o que tinha naquela época. Para aqueles homens ali de Corinto, sofrimento era sinal de fracasso ministerial. Um pastor não poderia mostrar-se abatido. Então, se um líder sofresse, para eles na época era status de fracasso. Paulo vai chamá-los, quando você para ler o texto da segunda carta mesmo, no capítulo 11, no verso 5, Paulo chama eles de superapóstolos. E por que Paulo chama eles de superapóstolos? Eles construíram os seus ministérios na retórica sofisticada da época. Eles construíram seus ministérios na autopromoção, aquela coisa de eu sou, eu posso. Eles construíram seu ministério em aparência de sucesso. Eles construíram seu ministério em influência social, credencial humana. Paulo, porém, apresenta um modelo completamente oposto. Por que Paulo apresenta um modelo completamente oposto? Aqui ele mostra que o ministério genuíno não é sustentado pela aparência da estrutura. Paulo diz que o ministério genuíno aqui é sustentado pela presença de Deus como tesouro. Então Paulo, quando mostra que a presença de Deus é sustentada por isso, capítulo 4 inteiro, se você for ler
O capítulo 4 inteiro gira em torno de tensão. Que tensão? Ele fala fragilidade humana, glória divina, sofrimento ministerial, perseverança apostólica. Paulo ensina que Deus aqui, ele escolhe vasos frágeis para que ninguém confunda o poder do evangelho com capacidade humana. E por que Paulo trata disso? A teologia paulina mostra uma fraqueza. E que fraqueza é essa? Quando você olha alguns textos, você vai ver Paulo demonstrando que ele se colocava como alguém frágil e fraco na presença de Deus. Quando você olha a segunda carta, capítulo 12, verso de número 9, ele ouve do próprio Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele chega a citar isso em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, no verso de número 27, ele diz: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. No obstante, também é esse mesmo Paulo que vai dizer: ninguém me inquiete. Capítulo 6, verso 17 de Gálatas, ele diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então Paulo não está construindo uma espiritualidade baseada na força. Ele constrói uma espiritualidade baseada na cruz. Ele está dizendo que eu passo, eu sou, é uma vida moldada pela cruz. Quem eu sou por causa da cruz. Eu tenho ministério por causa da cruz. Eu tenho chamada por causa da cruz. Eu vivo Cristo por causa da cruz. Eu choro por causa da cruz. Eu me entristeço por causa da cruz, mas eu também me alegro por causa da cruz. Aleluia. Então Paulo começa a tratar aqui, isso aqui é para pastores. Talvez não dá para a gente pregar isso na nossa igreja, porque um membro não vai ter estrutura de ouvir algumas coisas. Mas Paulo diz aqui: temos, porém, este tesouro. Capítulo 4, verso 7. Eu gosto porque o tesouro aqui é o evangelho da glória mencionado nos versos anteriores. Ele está dizendo que o ouro aqui, que o tesouro aqui não é dinheiro, não é influência, não é posição ministerial. Pastor Delcides, o que é o tesouro aqui? O tesouro aqui é a revelação de Cristo, é a presença do Espírito Santo, é a mensagem do reino de Deus, é a glória de Deus manifestada no evangelho. Paulo está dizendo claramente aqui: o que carregamos vale infinitamente mais do que aquilo que somos. Aleluia. E por que ele diz que o que carregamos vale infinitamente mais do que aquilo que somos? Significa que nós temos um depósito precioso, uma riqueza guardada, algo de valor incomparável. E quando se trata de pastores, líderes, alguém que lidar com almas, eu preciso te dizer uma coisa: o peso do ministério não está no vaso, o peso do ministério está no conteúdo do vaso. Aleluia. Não é o que somos, é o que carregamos. É por isso que eu quero que você entenda, porque existe um perigo muito grande. Qual perigo muito grande? O perigo de confundir o vaso com o tesouro. Isso é um perigo terrível. E quando se confunde o vaso com o tesouro, esse perigo é atual, porque ele transforma o vaso num espetáculo, ele transforma o vaso num showman. E o evangelho contemporâneo, em muitos ambientes aí por fora, trocou profundidade por performance, trocou presença por entretenimento, altar por palco, quebrantamento por marketing. Mas Deus nunca dividiu a glória com ninguém. Aleluia. Eu estou pregando para que você entenda que quando o vaso vira o centro, o tesouro perde o espaço. Mas João Batista entendeu isso. Lembra de João Batista, capítulo de número 3, verso de número
30 do Evangelho de João, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Qual é o segredo? O segredo é o ministério saudável. É quando Cristo aparece mais do que o pregador, é quando Cristo aparece mais do que o pastor, é quando Cristo aparece mais do que o cantor, é quando Cristo aparece mais do que a gente. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a majestade é dele, a soberania é dele, a igreja é dele, a tua vida é dele, nós somos dele. Isso é o segredo. Ele está dizendo: temos esse tesouro onde? Em vaso de barro. Quem é estudioso aqui, os senhores talvez conheçam muito mais do que eu. Quando se fala de vaso de barro, os vasos de barro da época eram frágeis, baratos, substituíveis, algo comum. Não era feito para exposição, era feito para utilidade. Não era feito para ser destaque, só era feito para ser usado. O vaso de barro na época, alguns eram usados até para transportar lixo, por incrível que pareça. Nesse período paulino aqui, alguns até guardavam água. Outros eram usados para carregar objetos simples, servia na tarefa doméstica. Paulo vai escolher propositalmente uma figura humilde. E por que ele escolhe uma figura humilde? Ele destrói aqui qualquer idolatria ministerial. E por que ele destrói qualquer idolatria ministerial? É porque aqui a gente vive, e deixa eu mexer, não é com a gente, é com outro. E se for com a gente, que Deus nos guarde. Porque o pastor moderno gosta de plataforma, Paulo gostava de altar. Aleluia. Pastor moderno gosta de aplauso, mas pastor contemporâneo, raiz, ele gosta de altar. É melhor um altar de lágrima do que um altar de aplauso. É melhor um altar com Cristo do que um marketing, não. Então aqui, muitas vezes, quando a gente olha esse texto aqui, a gente vê um paradoxo. Qual é o paradoxo? Enquanto muitos querem parecer de ouro, vem Paulo dizendo: ei, povo da aliança, nós somos de barro. Tu pode compartilhar isso com algum amigo ou amiga. Aponta para ele e diz: nós somos de barro. Glória a Deus, nós somos de barro. A honra é dele, a glória é dele, a soberania é dele. Nós somos de barro. E há um paradoxo aqui do ministério. Qual é o paradoxo do ministério? Deus coloca glória eterna dentro de estrutura frágil. Isso aqui é que chama a minha atenção, porque isso aqui confronta orgulho pastoral. E pastor orgulhoso é um caso sério. Isso aqui confronta culto à performance. Isso aqui confronta estrelismo ministerial, vaidade de púlpito. E por que o reino não avança pela força do vaso? É porque o reino só avança pela grandeza do tesouro. Aleluia. A fragilidade aqui não é acidente, é limitação humana. Deus não pegou a gente de surpresa. Pastor, Deus pegou a gente de surpresa, pegou nada. E quando eu falo de Deus pegar a gente frágil, Ele pega a gente frágil. Está na Bíblia. Lembra de Moisés? Dificuldade. Lembra de Elias? Entrou em crise. Lembra de Jeremias? Chorou. Lembra de Timóteo? Tímido. Lembra de Pedro? Falhou. Lembra de Paulo? Sofreu. Mesmo assim, Deus os usou, porque Deus não procura a gente perfeita. Pelo contrário, a imperfeição é um pré-requisito para Ele levantar com autoridade. Aponta para alguém e diga: Deus escolheu a pessoa certa, você. Aleluia. Deus escolheu a pessoa certa, você. Mas pastor, eu sou frágil. Ele sabia. Jeremias capítulo 18, no verso 6, vem dizendo: como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão. Porque o barro não controla o oleiro, é o oleiro que controla o barro. Aí vem Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu é o nosso oleiro. Ministério saudável entende que depende de Deus.
Deus. Ministério saudável entende que depende do dono da igreja. Charles Spurgeon, em uma das suas citações, ele falou: Deus frequentemente usa homens quebrados, porque vasos quebrados deixam a luz escapar. Aí ele diz: para que a excelência da glória seja de Deus. Paulo revela a razão da fragilidade aqui. Deus permite limitações no ministro, irmão, para que o povo não adore o ministro. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está aqui. O sofrimento impede a nossa independência. É isso. A fraqueza protege. Como assim? Ele diz: excelência. Dá uma ideia de uma grandeza incomparável, algo que ultrapassa a medida, um poder extraordinário. Paulo está dizendo aqui: o que sustenta esse ministério não pode ser humano. O que sustenta a aliança não pode ser humano. O que sustenta a sua chamada à igreja não pode ser humano. Não tem como. Gente não consegue sustentar gente, mas Deus levanta a gente para sustentar a gente. É isso que a gente precisa entender. O poder não está no pregador, o poder não está no orador, o poder está no Deus que sustenta o pastor e a igreja. Igreja não nasceu na nossa eloquência, irmão. Não, ela nasceu no poder do Espírito. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letra, indoutos, maravilharam-se. Pega um Pedro para pregar, antigamente ia dar ruim. O Sinédrio viu homens simples, mas percebeu o poder em comum. Pastor, e nisso tudo, qual é o mistério que Deus usa? Qual é o ministério que Deus usa? Não é necessariamente o mais famoso, não é necessariamente o mais influente, não é necessariamente o mais midiático. O mais frequente que ele usa é o dependente. O mais frequente que ele usa é o quebrantado. É o mais rendido. Aleluia, aleluia. E por que eu estou dizendo isso? Aqui eu estou caminhando. Porque existe um retrato no ministério real. Qual é o retrato do ministério real para nós pastores? Paulo usa 4 contrastes aqui. Isso aqui parece ser quase que um relatório emocional de Paulo. Paulo usa aqui, ele está dizendo: pressionados externamente, mas não esmagados internamente. Aleluia. Ele está dizendo: por fora é pressão. E deixa eu te falar, a gente está vivendo um período de pastores ensanduichados. O que é uma pessoa ensanduichada? É a pressão do ministério, é a pressão da família, é a pressão do trabalho, é a pressão da igreja. Faz o cara ficar no meio, ensanduichado. Aí Paulo está dizendo que mesmo a gente sendo ensanduichado, pressionado, ele diz: eu estou pressionado por fora, mas eu não estou esmagado por dentro. A palavra atribulado aqui traz ideia de compreensão. É a imagem de algo sendo apertado dos dois lados. Pastor, me explica isso. Deixa eu te falar, meu irmão. O ministério aperta, mas a graça te sustenta. O ministério aperta, mas a graça te sustenta. Eu estou pregando para pastores, para líderes, para homens. Ministério te aperta sim, mas a graça te sustenta. Aí ele diz: perplexos, mas não desanimados. Mexe com alguém, diga para ele: líder também fica sem resposta. Meu irmão, pastores também entram em noites emocionais. Chora escondido, não chora. Também pergunta por quê. Paulo não está romantizando o ministério, quem dera, né? Paulo não está romantizando. Ele não está criando uma caricatura de super-homem espiritual, não. Ele viveu isso. Crise não dá em poste, dá na gente. Deixa eu te lembrar de um moço. Ah, pastor, isso é coisa do Novo Testamento, não é nada. 1 Reis 19:4.
O moço acabou de orar, o fogo acabou de cair, e ele falou: basta, chega, não quero, parei. O mesmo profeta que enfrentou o Carmelo entrou em colapso no deserto. Olha isso aqui, porque não é a geografia, você, sou eu. Ele colapsou a ponto de mostrar: ministro sangra. Tem gente que a gente sobe em púlpito, irmão, sobe lutando contra medo. Tem dia que a gente sobe a crise de ansiedade batendo e dizendo: estou aqui. Tem dia que a gente sobe púlpito esgotado. Tem dia que a gente sobe púlpito sozinho, com uma multidão aplaudindo, dizendo: meu pastor pregou muito. Uma multidão sabe que o pastor que pregou muito está arrebentado por dentro. Tem dia que a gente sofre com frustrações invisíveis, e a gente pega a culpa, a lei joga na gente. Deu certo, o pastor é aplaudido. Deu errado, a culpa é do pastor. E a gente fica assim: meu Deus, eu devo estar em pecado. Subo um monte, desço um monte. E a gente começa os comparativos. Fulano prega um evangelho fácil e alguém vai atrás dele. Eu estou pregando renúncia e parece. Aí Deus para uma noite dessa para dizer: ei, eu tenho uma notícia para você. O dono da igreja ainda sou eu, fique em paz. Aleluia, o dono da igreja ainda sou eu, fique em paz. Eu estou pregando para você entender: Deus não te desamparou, pastor. Aleluia. Mexe com alguém e diga para ele: sofrimento não tem a palavra final no teu ministério, não. Aí ele diz: perseguidos, mas não desamparados. Sabe o que me chama a atenção? É que homens podem abandonar o pastor. Deus não abandona, não. Não. Paulo conheceu o abandono ministerial, gente. Segundo Timóteo 4, 16 e 17, ele vai dizer: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Aí ele diz: mas o Senhor teve comigo. Aleluia. Existe uma presença de Deus que só é conhecida em vales profundos. Pastor, e por que eu estou passando? É porque tu está conhecendo uma presença que nunca conheceu antes. Me permita profetizar sobre a tua vida, meu amado amigo, minha amada irmã. Deus vai te levantar no meio dessa crise e você vai viver um apogeu de glória. Pastores passam crises. Não dá para a gente pegar isso num culto de domingo. Não dá. Isso aqui é uma coisa nossa, onde Deus olha nos nossos olhos e diz: eu sei que você não é tudo isso, mas eu sei o que eu coloquei em você. Aleluia. Não, mas eu estou no momento. Aí Paulo diz: gente, nós fomos abatidos, mas não destruídos. A palavra aqui carrega a ideia de alguém ser lançado no chão. Paulo está dizendo: eu caí muitas vezes, mas eu nunca fui exterminado. Bem-vindo ao momento do Salmo 40. Conhece? Ele diz: esperei com paciência no Senhor, porque o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha, pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Só que aconteceu alguma coisa. Aí tu parte lá para depois do versículo 10, ele diz: apressa. Não é o Salmo 70, não, é no 40 mesmo. Depois tu vê lá. É que a gente é romântico, só fica no 40 verso 1. O cara que amanheceu dizendo esperei, agora estava assim: o senhor pode acelerar? Eu estou abatido, mas eu não fui exterminado. Comunga com alguém. Eu vou te pedir isso só mais 3 vezes. Eu já estou caminhando para a conclusão. E diga para ele assim: ó, pressão faz parte. E tem dia que se bobear a gente não quer nem aparecer na igreja. Ou é só eu? Não, né? Não, pastor, eu vou falar o quê? Tu está no meio de pastor, a gente pode tirar a armadura à vontade. Alguém olha para a gente e diz: meu pastor é o cara. Mal sabe ele que se for de ferro a gente está com ferrugem na alma.
O Espírito Santo para uma noite dessa para dizer: eu te trouxe no lugar do tratamento de alma. Aleluia. Aí qual é o segredo? É o ministério sob pressão. Pastor, o ministério está sob pressão. Mas isso aqui pega para a gente, porque a Bíblia dá exemplo de coisas que geram resultado na pressão. Exemplos claros: oliveira só produz azeite quando prensada. Trigo só vira pão depois de esmagado. Alabastro só libera perfume quando é quebrado. Existe algo que Deus só produz no pastor depois que ele passa processo. Tem coisa, aí a gente, mas pastor fulano me deixou, mas a presença continua. E aqui 2 Coríntios 4:10, aonde termina a nossa leitura, ele diz: o verdadeiro ministério carrega a marca. Ministério não é apenas microfone, não é apenas agenda, não é apenas palco. Paulo fala sobre a morte de Cristo. Ele usa o termo mortificação. No grego é necroses. Necroses é um estado de morte, um processo contínuo para morrer. Aqui existe um princípio profundo. Qual é o princípio? Quando o ego do pastor morre, a presença de Cristo se levanta. Mexe com alguém e diga para ele: não queira ser o dono da igreja. Diga para ele: tu vai se machucar. Diga para ele: trabalha para o dono, que você vai ter bagagem aliviada. Aleluia, trabalha para o dono, irmão. Mas pastor, tem gente saindo. Fique em paz. Quem não pode sair é tu. Não vai embora porque alguém foi. E de verdade, tu já percebeu que quem vai embora é gente que tu cuidou, tratou, chamou para tua casa, carregou, te chamou de pai. Não, tu é meu paizão. E quem foi embora? O filhão. Aí o que gera na gente? Senhor, o que aconteceu? Aí Jesus está dizendo: deixa eu te falar, a cruz é o centro do teu ministério. O problema de muitos ministérios, irmão, é que os camaradas querem coroa sem cruz. O padrão do reino continua o mesmo: primeiro morrer, depois ressuscitar. Aí vem Jesus falando em Lucas capítulo 9, verso 23. Ele vem dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não existe pastor saudável se não renunciar a alguma coisa. Não existe. E esse princípio aqui mexe com a gente, porque isso confronta a vaidade, competição. Irmão, competição. Pastor, deixa eu te dar um conselho aqui. Eu estou há pouco tempo de ministério, 27 anos. Eu estou com 43 de idade. Você imagina com quantos anos eu comecei? Bem novinho. Só tinha cabeça. Eu sinto saudade dessa época. Bruna veio, acabou de completar tudo. Me deixou cheio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa quem quiser competir, porque o competidor não tem problema contigo, ele tem problema com ele. Vai ter obreiro que vai querer competir contigo. Pastor, eu conheço mais. Deixa ele. Pastor, sabe qual é a graça do ministério? É você entender quem você é e quem Deus é. Eu tenho alguns obreiros e eu fico alegre. Pastor, fulano deu aula e ó, que bênção. Pastor, que bênção. Pastor, ciclano está se destacando, que bênção. Mas na hora da crise, é a gente. Ele pode ser bom, e eu brinco lá com eles: vocês podem fazer o que for, mas na hora da crise vocês vão ter que chamar o velhinho. E está eu aí. Não adianta, porque na hora da guerra não é a empolgação quem dita a regra, é a experiência que entra no campo. Aleluia. Então assim, deixa quem quiser competir. É por isso que a gente precisa entender que altar nunca foi lugar de conforto, sempre foi lugar de entrega. E eu termino aqui.
na sua pressão emocional, no seu desgaste espiritual, nas suas expectativas irreais, nas críticas silenciosas que você recebe, nas suas guerras invisíveis, tem gente que tenta esconder a humanidade para parecer forte. Paulo aqui está dizendo, gente, tu quer se mostrar forte por causa de quê? Tu é de barro. Para que tu está querendo se mostrar? E aqui, gente, é que muita gente está caindo na chamada. Por que está caindo na chamada? Excesso de carga. Eu estou caminhando aqui. Porque está caindo na chamada ausência de descanso. Porque está caindo na chamada solidão emocional. Porque está caindo na chamada ativismo sem presença. Porque está caindo na chamada está tendo ministério, mas não está tendo devoção. Aí vem a palavra dizendo, vinde, repousa, até os discípulos de Jesus ouviram o descanso. Se os discípulos descansaram, não é tu que vai descansar. Mas pastor, não dá para viajar porque não tem dinheiro. Bem-vindo ao clube de quem não tem dinheiro, mas andar na rua ainda é de graça. Chegar numa praça ainda dá para descansar. Mas alguém vai, não pede oração na praça. Ninguém pede oração na praça. Vai tomar mais o açaí, aquele dia, açaí está caro, mas eu gosto. O de R$5 alimenta. Diga para alguém assim, ó, Deus vai te dar estratégia para tu descansar o teu coração. Diga isso para ele, Deus vai te dar estratégia. Pastor, e aí, como é que a gente termina? Termina aqui. Eu termino aqui dando uma lista para você. Primeiro, não confunda unção com invulnerabilidade. Ungido chora. Segundo, eu termino aqui, sofrimento não invalida chamado, às vezes confirma. Termina aqui. 3, Deus não procura vaso impressionante, procura vaso disponível. 4, eu tive que escrever isso tudo aqui rapidinho. Sustentação no ministério vem de Deus. Porque se dependesse da gente, alguém já tinha parado aqui? Sem vergonha nenhuma. É claro que tinha, mas não depende da gente, depende dele. Aleluia. 5, é preciso te passar isso. O teu secreto vai te sustentar tua postura no público. Aleluia. Ninguém permanece forte no altar se tiver vazio no quarto. A intimidade do quarto deixa a gente forte no altar. A oração do quarto deixa a gente erguido no altar. Eu preciso te dizer que o 6º e último, a maior tragédia ministerial não é perder membro, pastor. É perder a presença. E a conclusão, Paulo aqui não está exaltando a dor. Tem alguém para fazer barulho? Pastor Abel, o senhor me ajuda? É bom quando o pastor toca, né, irmão? Pastor, o senhor toca alguma coisa? Me dá um pandeiro que eu faça um culto. Se me der um pandeiro, irmão, porque pandeiro tu toca tudo, né? Da harpa à videira. Tudo vai no pandeiro. Pelo menos na cabeça de quem toca tem ritmo. Eu não sei no ouvido de quem ouve. Paulo aqui não está exaltando a dor, pastor. Ele está exaltando a graça que sustenta homens em meio à dor. Paulo aqui está mostrando que ministério não é celebração da força humana. Paulo aqui está mostrando que ministério é a demonstração diária de que Deus consegue colocar glória externa dentro de estrutura humana, a nossa. E no fim, quando todos olharem para o vaso e perceber que ele jamais suportaria sozinho, a única conclusão possível que alguém vai falar sobre nós é: isso não é humano, isso é poder de Deus. E deixa eu te falar, meu amigo pastor, talvez existam pastores cansados, e existem líderes feridos, e tem homens carregando igreja enquanto luta silenciosamente dentro de si. Mas Paulo diria: você é barro mesmo. Mas ele também diria: você é barro, mas o tesouro continua aí dentro da tua alma. Eu tenho certeza que enquanto houver tesouro, que é presença, há propósito na gente.
Enquanto tiver graça, aí vai ter sustento. Enquanto Cristo estiver sendo revelado, o vaso ainda está sendo usado pela mão do oleiro. Pastor, cansa. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quero orar por você. A gente quer parar, quer retroceder. Mas tu já percebeu que quanto mais tu diz que quer parar, mais tu se envolve. É porque o que está dentro de você, que é o tesouro, não deixa. Percebeu que muita gente quer desistir. E por que a gente não consegue? Não é porque a gente é melhor, não. É porque a gente entendeu, tem um tesouro aqui que me motiva. É por isso que eu quero orar contigo. Eu quero ser. Você pode ficar de pé. Que Deus guarde os pastores da aliança. Tu pode dar a mão a um ou dois ou três companheiros. Fica sozinho não. Você está pegando na mão de um companheiro que chegou aqui por causa do tesouro. Presença de Deus na vida dele. Fica sozinho não. Quero convidar você a orar. Tem uma parte que diz: como tu queres, não é assim? Senhor amar. Só pastor pode cantar isso hoje. Só pastor consegue cantar isso. Tem tesouro aí, cante. Quebra minha vida. Aproveita e pede. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero convidar você a orar juntamente com esse companheiro enquanto o louvor é ministrado. Você pode orar por ele do jeito que você está aí. Pastor, eu não lembro o nome. Deus conhece a estrutura, é só pedir. Peça para Deus fortalecer esse companheiro. Pede a Deus para não deixar ele esmurecer. Talvez você está medindo o sucesso da tua igreja, parece que não rompe. É traição, é mentira. Mas o dono da igreja está dizendo: eu te chamei. O dono da igreja está dizendo: eu te chamei. Senhor, cuida do meu irmão. Cuida desse amigo pastor.
Cuida deste companheiro. Cuida deste líder, dirigente. Cuida. Tira esse peso da alma. Tira esta dor do coração. Este aperto no peito. Parece que vai dar tudo errado. Arranca. Senhor, cuida desse meu irmão. Cuida desse pastor. Cuida desse líder. Sinta esse renovo que desce sobre você. É o tesouro que está em tua alma. É o tesouro que te fortalece. Ele é contigo, pastor. Ele é contigo, pastora. Ele é contigo, pastores da aliança. Preciso tanto de ti. Faz de mim um vaso novo. Ele é contigo. Faz de mim um vaso novo. Ele é contigo, meu bispo. Olhe para mim aqui. Eu quero te abençoar de forma individual. Corre aqui para frente. Geralmente eu te chamo os irmãos, né? Hoje é nosso dia. Corre para cá. Vem para cá. Vem. Vem para cá, vem. Isso, vem. Fica aí não, vem. Pastores, obreiro. Vem para cá. Não dá para pregar isso num culto de domingo. Só para pastores, só a gente. Nossos membros não aguentariam ouvir isso. Renova-me, restaura-me, levanta-me, satisfaz o teu eu, Senhor, em mim. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova. Preciso tanto, preciso tanto, preciso tanto de ti. Faz de mim um vaso novo. Pastor, pastora, olha aqui para mim. Continue bem baixinho. Olhe para mim aqui antes de eu orar por você. Não é a quantidade de membros que define o teu sucesso ministerial. Às vezes a gente faz comparações, não faz? Fulano. E quando se conhece, pastor, os bastidores de fulano, então é que dá parafuso na gente. Mas aonde Deus te colocou? Deus te colocou na terra do crescimento. E o tesouro que Ele depositou em ti, só tu tem. O outro pastor não tem o tesouro que você tem. Ah, eu sou diferenciado. É. Pastor, o senhor está dizendo que é diferente. O manejo dele contigo. Tem gente que se passasse 10% do que tu passava, já estava mergulhado no Rivotril da vida. Você não. Você entendeu que você não é forte. É por isso que você está aqui. Nós somos de barro. Nós somos de barro. A matéria que Ele nos fez, todo dia tem que ser doutrinada. Eu oro por você e devolvo o microfone. Senhor Deus e Pai,